Bem-vindos e bem-vindas a este podcast. Aqui eu farei uma leitura de alguns capítulos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Estés. Este áudio será dividido em duas partes. A primeira será a leitura integral do conteúdo e na segunda eu farei um comentário das informações e assuntos que a Clarissa aborda na primeira parte. Na descrição deste áudio terá a minutagem exata da segunda parte, caso você queira adiantar o seu conteúdo. Eu sou a Lúcia Troina, eu sou arte-terapeuta, professora de arte, trabalho com espiritualidade, arte e terapias energéticas e convido a todos vocês para aprofundarmos no universo feminino selvagem. Mulheres que Correm com os Lobos, página 509. Agir como sombra, canto hondo, o canto profundo. Agir como sombra significa ter um toque tão suave, um passo tão leve que torne possível uma movimentação livre pela floresta, observando sem ser observada. A loba segue como sombra qualquer um ou qualquer coisa que passe pelo seu território. É uma maneira de colher informações. É o equivalente de manifestar-se, transformar-se em algo como fumaça para voltar a se manifestar. Os lobos conseguem deslocar-se com a máxima delicadeza. O ruído que produzem é semelhante ao de Los Ângelos temidos, os anjos mais temidos. Primeiro, eles recuam e seguem como sombra a criatura que lhe desperta a curiosidade. Depois, de repente, aparecem adiante da criatura, espiando com um olho dourado e metade da cabeça para trás de uma árvore. Subitamente, o lobo dá a volta e desaparece num borrão de coleira branca e rabo empinado, só para voltar depois a surgir às costas do desconhecido. Isso é agir como sombra. A mulher selvagem vem agindo assim com as mulheres humanas há anos. Ora temos um vislumbre dela, ora ela volta a ficar invisível. No entanto, ela aparece tantas vezes na nossa vida e sob formas tão diferentes que nos sentimos cercada por suas imagens e seus impulsos. Elas nos chegam em sonho ou em histórias, pois quer ver quem somos e se já estamos prontas para nos unir a ela. Se ao menos olharmos para as sombras que lançamos, veremos que elas não são sombras humanas, bípedes, mas que têm o lindo formato de algo livre e selvagem. Estamos destinadas a ser residentes, permanentes no seu território, não apenas turistas, pois provimos dessa terra. Ela é ao mesmo tempo nossa terra natal e nossa herança. A força selvagem da psique da alma está nos seguindo como sombra por algum motivo. Há um ditado dos tempos medievais que diz que se você está em processo de descida, sofrendo a perseguição de uma grande força, e se essa força conseguir agarrar a sua sombra, você também irá se transformar numa força por si mesma. A grande força selvagem das nossas próprias psiques que por sua pata na nossa sombra, afirmando dessa forma que lhe pertencemos. Assim que a mulher selvagem prender nossa sombra, voltamos a nos pertencer, sentimos-nos no nosso ambiente e na nossa terra natal de direito. A maioria das mulheres não receia que isso ocorra. Na realidade,
Elas anseiam por essa reunião. Se elas pudessem, neste exato momento, instante, encontrar o covil da mulher selvagem, elas mergulhariam direto nele e saltariam felizes para o colo dela. Elas só precisam ser orientadas na direção certa, que é sempre para o fundo do nosso próprio trabalho, o fundo da nossa vida interior, o fundo do túnel que leva ao covil. Começamos nossa procura selvagem, quer ainda meninas, quer adultas, porque no meio de alguma empreitada selvática, sentimos a proximidade de uma presença selvagem a nos dar apoio. Talvez tenhamos visto seu rastro atravessando a neve num sonho, ou, em termos psíquicos, percebemos um galinho quebrado aqui e ali, seixos virados de modo que seu lado úmido estivessem voltados para cima, e soubemos que algo de abençoado havia cruzado o nosso caminho. Dentro da nossa psique, pressentimos ao longe o som de uma respiração conhecida, sentimos tremores no chão e soubemos no nosso íntimo que algo de poderoso, algo importante, alguma liberdade selvagem dentro de nós estava se movimentando. Não poderíamos nos afastar dela, mas sim acompanhá-la, aprendendo cada vez a saltar, a correr, a seguir como sombra tudo que por acaso chegasse ao nosso território psíquico. Começamos a seguir a mulher selvagem como sombra, e ela retribui carinhosamente, também nos seguindo como sombra. Ela uivou e nós tentamos responder, mesmo antes de nos lembrarmos de como se falava sua língua e mesmo antes de sabermos exatamente com quem estávamos falando. E ela esperou por nós e nos incentivou. Esse é o milagre da natureza selvagem e instintual que fazemos dentro de nós. Sem o conhecimento pleno, já sabíamos. Sem a visão total, compreendíamos que uma força amorosa e milagrosa existia além dos limites do ego em si. Quando criança, o Paul Winter escreveu a seguinte mensagem acerca da reconciliação com o poder selvagem. Hoje, quase ao anoitecer, levei a menina que não vê um pouco pela floresta dentro, onde estava escuro e havia sombra. Levei-a até uma sombra que vinha na nossa direção. A sombra tocou-lhe o rosto com seus dedos de veludo. E agora também a menina veio a gostar das sombras e o medo que existia passou. Tudo que as mulheres foram perdendo pelos séculos afora pode ser encontrado de novo se seguirmos suas pistas nas sombras e acendemos uma vela Guadalupe, pois esses tesouros perdidos e roubados ainda lançam sombra nos nossos sonhos noturnos, nos nossos sonhos diurnos da nossa imaginação, em histórias muito antigas, na poesia e em qualquer momento de inspiração. As mulheres por todo o mundo, a sua mãe, a minha, você, eu, a sua irmã, a sua amiga, as nossas filhas, todas as tribos de mulheres ainda desconhecidas. Todas nós sonhamos com o que está perdido, com o que em seguida irá surgir do inconsciente. Todas sonhamos os mesmos sonhos no mundo inteiro. Nunca ficamos sem um mapa, nunca ficamos sem poder contar com a outra. Nós
nos unimos através dos sonhos. Os sonhos são compensatórios. Eles fornecem um espelho para a visualização do inconsciente profundo, que com grande frequência reflete o que está perdido e o que ainda é necessário para a reparação e o equilíbrio. O inconsciente produz constantemente imagens ilustrativas. Portanto, como o lendário continente perdido, a selvagem terra dos sonhos ergue-se do nosso corpo adormecido, ergue-se gotejante e fumegante para criar o abrigo da terra natal para todas nós. Trata-se do continente do nosso conhecimento, a terra do nosso self. E eis o que sonhamos. Sonhamos com o arquétipo da mulher selvagem. Sonhamos com a reunião. Nascemos e renascemos desse sonho todos os dias e criamos a partir da sua energia o dia inteiro. Nascemos e renascemos noite após noite deste mesmo sonho selvagem e voltamos à luz do dia com um pelo áspero na mão, com a sola dos pés negras de terra molhada, com o cabelo cheirando a mar, a floresta ou ao fogão a lenha. É vinda dessas terras que voltamos para nossas roupas, para nossas vidas do dia a dia. Voltamos daquele local selvático para nos apresentarmos diante do computador, diante da panela, da janela, do professor, do livro, do freguês. Instilamos o mundo selvagem no nosso trabalho, na criatividade no mundo dos negócios, nas nossas decisões, na nossa arte, no trabalho das nossas mãos e do nosso coração, na política, nos nossos planos, na vida familiar, na educação, na indústria, nas relações exteriores, nas liberdades, direitos e deveres. O feminino selvagem não é apenas sustentável em todos os mundos, é ele que sustenta todos os mundos. Vamos admitir, nós, mulheres, estamos construindo uma terra natal, cada uma com seu próprio lote de terra extraída de uma noite de sonhos, um dia de trabalho. Estamos espalhando em terra este círculo cada vez mais amplo, bem devagar. Um dia ela será uma terra contínua, uma terra ressuscitada de volta dos mortos, o mundo della madre, a terra natal psíquica, que coexiste e é equivalente em todos os mundos. É um mundo feito da nossa vida, dos nossos gritos, dos nossos risos, dos nossos ossos. É um mundo que vale a pena criar, no qual vale a pena viver. Um mundo em que predomina uma sanidade honesta e selvagem. Quando pensamos em recuperação, pode vir à nossa mente pás mecânicas ou carpinteiros a restauração de uma antiga estrutura. E é esse o emprego moderno desse termo. No entanto, o significado mais antigo é o seguinte: é a palavra reclamation, vem do francês antigo reclaimer, que significa clamar de volta o falcão que se deixou voar. Isso mesmo, fazer com que algo do mundo selvagem volte a ser chamado pelo seu significado. Ela é, portanto, uma palavra excelente para nós. Estamos usando as vozes da nossa mente, da nossa vida, da nossa alma para chamar de volta a intuição, a imaginação, para evocar a mulher selvagem. E ela aparece. As mulheres não podem fugir a isso. Se for preciso haver uma mudança, nós somos essa mudança. Nós temos dentro de nós
lá que sabe, aquela que sabe. Se quisermos mudanças internas, cada mulher deverá empreender a sua. Se quisermos que haja mudanças no mundo, nós, mulheres, temos nossos próprios meios de ajudar a realizá-la. A mulher selvagem sussurra as palavras e os meios e nós obedecemos. Ela esteve correndo, parando e esperando para ver se vamos alcançá-la. Ela tem algo, tem muitas coisas a nos mostrar. Por isso, se você estiver a um passo de escapar de assumir riscos, de ousar agir de modo proibido, procure cavar e encontrar os ossos enterrados mais fundos, fazendo frutificar os aspectos naturais e selvagens da mulher, da vida, dos homens, das crianças, da terra. Use seu amor além dos seus bons instintos para saber quando rosnar, quando atacar, quando aplicar um golpe violento, quando matar, quando recuar, quando ladrar até a madrugada. Para viver o mais próximo possível da força espiritual selvagem, a mulher precisa sacudir mais a cabeça, ser mais exuberante, ter mais faro na sua intuição, ter mais vida criativa e enfiar mais a mão na massa, ter mais solidão, ter mais companhia de mulheres, levar uma vida mais natural, ter mais fogo, elaborar mais as palavras e as ideias. Ela precisa de um maior reconhecimento por parte de suas irmãs, de mais sementes, mais rizomas, mais delicadeza com os homens, mais revolução na vizinhança, mais poesia, mais descrição de fábulas e fatos do feminino selvagem, mais grupos de costura terroristas e mais uivos, muito mais canto hondo, muito mais canto profundo. Ela precisa sacudir o pelo, percorrer as trilhas conhecidas, afirmar seu conhecimento instintivo. Todas nós podemos afirmar pertencer ao antigo clã das cicatrizes, ostentar orgulhosas as marcas de combate do nosso tempo, escrever nossos segredos nas paredes, não aceitar sentir vergonha, abrir o acesso à saída. Não vamos nos desgastar com a raiva. Pelo contrário, vamos extrair forças dela. Acima de tudo, sejamos espertas e usemos nossos talentos femininos. Tenhamos em mente que não se pode esconder o que há de melhor. A meditação, a instrução, todas as análises de sonhos, todos os conhecimentos dos verdes campos divinos não têm nenhum valor se forem guardados para a própria pessoa ou para uma dúzia de escolhidos. Portanto, apareça onde quer que esteja, deixe pegadas fundas, porque você pode fazer isso. Seja velha na cadeira de balanço que embala uma ideia até que ela volte a remoçar. Tenha a coragem e a paciência de uma mulher na história do urso da meia-lua, que aprende a ver além da ilusão. Não se distraia queimando fósforos e fantasias como a pequena menina dos fósforos. Não desista de encontrar a família a qual pertence como o patinho feio. Despolua o rio criativo que La Chorona encontre o que lhe pertence. Como a donzela sem mãos, deixe que o coração paciente a guie floresta fora. Como La Loba, colha os ossos dos valores perdidos e cante para devolvê-los à vida. Perdoe tanto quanto puder, esqueça um pouco e crie muito. O que você faz hoje influencia suas descendentes no futuro.
as filhas das suas filhas irão provavelmente lembrar-se de você. E o que é mais importante, seguir o seu exemplo. Os recursos da vida com a natureza instintiva são muitos. As respostas mudam à medida que você muda. E o mundo muda e por isso não se pode dizer faça isso e aquilo nessa ordem exata e tudo ficará bem. No entanto, durante toda a minha vida, sempre que encontrei lobos, tentei decifrar como conseguem viver, na maioria das vezes em tamanha harmonia. Assim, tendo como objetivo a paz, sugiro que você comece agora mesmo com qualquer item da lista. Para quem estiver se esforçando, pode ser de grande ajuda começar pelo número 10. Normas gerais para a vida dos lobos. 1. Coma. 2. Descanse. 3. Perambule nos intervalos. 4. Seja leal. 5. Ame os filhos. 6. Queixe-se ao luar. 7. Apure os ouvidos. 8. Cuide dos ossos. 9. Faça amor. 10. Uive sempre. E após fazer essa leitura do capítulo 15, que está na página 509, para que a gente possa se aprofundar ainda mais no capítulo Agir como Sombra, Canto Hondo, o Canto Profundo, que a gente consiga extrair os conhecimentos, as informações, de uma forma muito mais profunda, como o próprio capítulo orienta, das informações que a Clarissa traz para nós. Quando ela fala e quando traz agir como sombra, ela está oferecendo uma proposta de que essa sombra é a sutileza daquilo que não é palpável, daquilo que percebemos, que nos espreita, de uma sutileza, mas que nós não temos uma concretude, uma afirmação. Então, quando traz o canto hondo, o canto profundo, é sobre a profundeza dessa sombra que habita em nós, num universo feminino, e que essa habitação vai trazer todo esse canto, toda essa informação que está dentro de nós, como um clamor que sai a partir da nossa sutileza, a partir daquilo que mostramos à espreita, daquilo que revelamos a partir de um processo de luz. Eu escolhi começar esse trabalho de leitura e comentários a respeito do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Estes, pelo último capítulo, porque ele vai trazer uma profundidade e vai trazer uma integridade de todo esse conteúdo que ela trabalha no livro. É interessante, o que me motivou a fazer esses comentários e essa leitura é de tanto eu solicitar para as minhas clientes, para as minhas amigas que lessem esse livro, como uma forma de orientação, de entender as camadas internas que habitam em nós mulheres e que isso trouxesse um sentido, um auxílio. E como eu sei que muitas, quando retornavam para mim, eu perguntava se havia feito a leitura, mesmo que não fosse sequencial, elas diziam que não, que por o livro ser grosso
ou pela leitura ser bem profunda mesmo, de mexer e desacomodar com as nossas camadas, elas não haviam feito a leitura. Então, decidi eu trazer aqui pequenas partes do conteúdo e depois esse comentário para que a gente consiga aprofundar ainda mais na informação, no conteúdo, no que está implícito também, nas entrelinhas. E aí eu volto falando sobre essa sombra, que não é uma sombra, como Jung traz, uma sombra da nossa psique, daquilo que está totalmente oculto e que muitas vezes as pessoas interpretam a sombra como algo maligno, como algo negativo, como aquilo, a minha parte ruim, em que eu deixo dentro do inconsciente porque eu não quero integrá-la, eu não quero percebê-la, eu não quero aceitá-la. A sombra, ela é tudo aquilo que não foi colocado luz, ou seja, sendo boa e ruim. Tudo aquilo que ignoramos e que deixamos por algum motivo dentro do nosso inconsciente guardado, escondidinho. Muitos os fatores que nós não colocamos luz em nossa sombra são os fatores da nossa crença, são os fatores da nossa mente consciente, ou seja, daquilo que pensamos, daquilo que acreditamos, daquilo que o nosso externo nos formatou para que pensássemos de uma determinada maneira, para pertencermos, para sermos amados, enfim, vários os motivos, né? São muitos os motivos pelos quais deixamos as nossas informações ricas dentro de nós e deixamos guardadinho. E quando a gente consegue colocar um faixo de luz nessa sombra, ou seja, que a gente consegue perceber e adentrar as camadas do nosso inconsciente, nós vamos percebendo que muito daquilo que também nos compõe está lá dentro, guardado. Às vezes esse guardado é sim algo negativo, que não queremos nos mostrar imperfeitos, porque queremos ser amados, amadas. Mas também grandes tesouros, qualidades, talentos que a gente guarda porque foi criticado, porque a gente acredita que não vão gostar, porque a gente pensa que não vai ser aceito se assumirmos aquele talento, aquela habilidade, aquela nossa parte que nos compõe e que nem sempre é tão bem vista pelo todo. Mas isso não quer dizer que é ruim. Nem sempre e quase nunca o todo ele está correto, olhando por uma perspectiva de certo e errado, que eu não utilizo muito na minha vida. Não trago esse fator de medidas para as minhas atitudes, para a minha forma de pensar e agir. Trabalho como uma experiência. E quando a gente traz esse olhar para dentro dessa sombra, sem os filtros, a gente consegue acessar isso tudo. E aí a gente consegue trazer para fora. Aqui, quando Clarissa traz sobre agir como sombra, é agir na sutileza, na espreita. Como um animal, ela traz a referência do lobo, da loba, que fica observando, que fica quieto, que se movimenta sem fazer barulho, que se movimenta no silêncio.
e que a partir desse silêncio eu consigo observar melhor, ter uma compreensão melhor da situação e daquilo que me rodeia, e para aí sim tomar as minhas atitudes, para aí sim fazer o meu movimento. Quando ela traz a loba espreita dentro deste capítulo, é nessa observação. Os lobos, eles têm uma capacidade de se colocar na observação sem ser percebidos. Eles sabem a hora certa de agir. Eles não agem por impulso. Há uma certa racionalidade no processo instintivo do lobo. Ele sabe a hora certa de atacar, de fazer o movimento. E sabe quando precisa parar. Para que na nossa vida a gente consiga agir de uma forma adequada, agir com coerência, a gente precisa também saber observar e parar. Esse é um movimento natural da vida, é um ritmo. Cada pessoa terá o seu próprio ritmo, cada pessoa tem um modo de funcionamento interno. E quando nós vamos para o âmbito do autoconhecimento e autopercepção, nós percebemos os nossos ritmos internos e como eles se manifestam no externo. É nesse movimento que o lobo instintivamente sabe o momento adequado de parar e o momento adequado de seguir, de avançar. É instinto. Todos nós humanos e animais, porque nós humanos ainda pertencemos a uma classe animal enquanto instinto, nós temos esse instinto. É uma voz interior, é uma voz sutil, diferente da intuição. A intuição, ela é um pouco mais consciencial, da consciência. O instinto, ele é animal, ele é físico, biológico. Ele está presente em nossas células, em nosso cérebro. Então, quando a gente se apropria desse instinto, nós conseguimos agir de uma forma coerente. Esse instinto não é impulsividade. A impulsividade é diferente do instinto. Impulsividade é quando eu não percebo o meu ritmo, quando eu não tenho essa consciência do meu ritmo, dos momentos de pausa e dos momentos de ação. Nesse movimento, eu vou agindo impulsivamente, sem respeitar, sem consciência. O instinto, ele tem um lugar na consciência. Ele é uma conversa entre eu e eu mesma, entre as minhas células e o meu agir. Ele é biológico. A intuição, ela é uma conversa minha com um plano maior, com um plano sutil, com algo superior. É um processo que acontece em mim, ele está dentro dos meus sentidos, porém o diálogo não é comigo mesma, é um diálogo para além. E aí eu vou trazendo aqui, a gente vai avançando nas observações, no diálogo. Ela fala a força selvagem da psique da alma,
né, seguindo por algum motivo. Quando Clarissa fala a respeito da mulher selvagem, é esse instinto selvagem, esse instinto biológico que compõe a nós mulheres. E esse instinto, ele mora dentro da nossa psique, ou seja, dentro de nós. Não nós enquanto espírito, mas sim nós enquanto estamos aqui, na nossa consciência. É um diálogo entre as nossas partes. Então essa força selvagem é o que alimenta a mulher na manutenção de sua vida aqui no plano da matéria. Depois de muito tempo, num movimento negativo de destruição desse instinto selvagem, deste lugar poderoso e sagrado que habita o ser feminino. As mulheres, elas funcionam de uma forma diferente dos homens. Seus processos são diferentes. Embora muito processo humano é igual entre homem e mulher, mas devido a vários fatores hormonais, sociais, há uma diferenciação. E aqui a gente está trazendo esse lugar de pertencimento instintivo. Como funciona o instinto feminino. E tem uma passagem que Clarissa traz escrevendo assim, como um ditado: se você está de descida, sofrendo perseguição de uma grande força, e se essa força conseguir agarrar a sua sombra, você também irá se transformar numa força por si mesma. Quando ela traz esse ditado popular, ela está trazendo num lugar em que, quando a gente se permite adentrar nossas camadas, mergulhar no nosso interior, ou seja, no nosso processo de autoconhecimento profundo, na nossa psique, quando a gente se permite entrar no nosso inconsciente, num lugar de solo fértil, de grandes tesouros guardados, armazenados, quando a gente se permite abrir a fronteira que guarda esse tesouro interno e deixamos que essa força que está lá guardada, lá dentro, a força instintiva feminina, a força da mulher selvagem, desse arquétipo de instinto, de força, de conquista, de natural, daquilo que é natural ao feminino, que nós mulheres temos até dificuldade em descrever de tão natural que é para nós, que não sabemos nominar, apenas sabemos. E ela traz como a lá que sabe, né? Aquela que sabe. Então, quando a gente deixar que essa sombra, que essa força que está lá nos nossos recônditos da nossa alma, vir para fora e agarrar a nossa sombra, agarrar as nossas partes, né? Acolher a nossa sombra, nós também iremos nos transformar por si mesmo nessa força. As sombras, como eu falei antes, elas não são algo guardado, são algo que faz parte de nós. Não é uma roupa que eu botei dentro de um armário e que a roupa não me compõe. É uma parte minha, faz parte de mim. E deixar de lado, eliminar, não é o procedimento correto. Trago aqui o correto, né? Não é o ideal.
trazer essa sombra e integrá-la a nós. Ela tem o seu lugar dentro de nós. E a partir da nossa consciência, se essa sombra há aspectos negativos de atuação, nós conseguimos, através da nossa prática diária, ressignificando aqueles movimentos. Então, quando procuramos por La Loba, estamos procurando por nós mesmas, pela nossa força, que por muitos motivos, seja socialmente, seja familiar, nos foi tirado, seja por relacionamentos amorosos, nós resgatarmos essa força feminina. E essa procura pela La Loba acontece desde o nosso nascimento. Porque desde o nosso nascimento nos é tirado essa força, é construído os muros que nos impedem de alcançar a nossa La Loba, aquela que sabe, aquela que canta para os ossos, aquela que está dentro de nós, de nossa alma, de nosso ser, que não há como dissociar. Então essa parte nossa, que não é uma personalidade, que não é um fractal de alma, é nós mesmas e em seu estado instintivo e puro e natural. Quando a gente acessa, nós conseguimos ter a nossa força e a manifestação sim no mundo da matéria. E todas as mulheres buscam e procuram pela La Loba, procuram por esse instinto feminino. Todas as mulheres, mesmo aquelas que não querem olhar para isso, mesmo aquelas que renegam seu lado feminino e instintivo. Todas, de alguma forma, procuram e buscam. E ela traz, Clarissa traz, que todas nós, quando buscamos e procuramos, nós encontramos. Porque nós já estamos sendo chamadas pela La Loba. Ela nos chama, é um canto. E que quando respondemos a esse canto, instintivamente, automaticamente, ela se faz presente. E assim a gente consegue evoluir na nossa construção. Ela traz como resultado a construção de um mundo melhor. Clarissa traz isso dentro deste capítulo, quando a gente constrói um mundo melhor. Quando as mulheres são as construtoras dessa nova era, dessa nova terra. Por isso que há tantas mulheres em seu processo profundo de autoconhecimento, despertar espiritual, processo de espiritualidade. Quando se calam, estão à procura da La Loba, estão à procura de um algo mais, de um algo maior. E que nem sempre está associado a um divino, mas às vezes é somente o sussurro do uivo desse nosso instinto e força feminina para que conseguimos seguir a nossa caminhada. Uma forma que temos de acessar a La Loba e como ela se comunica conosco até conseguirmos romper esses muros construídos para impedir o nosso acesso a ela, até conseguirmos esse rompimento, uma forma que ela tem de se comunicar conosco é através dos sonhos.
Os sonhos, eles são o retrato do nosso inconsciente. É um diálogo entre a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente. É quando o nosso consciente descansa, relaxa e nos entrega, em essência, para o nosso inconsciente. E lá podemos acessar esses quartos escuros, esses reinos e tesouros perdidos. E lá se encontra a Laloba. É muito natural, num processo profundo de autoconhecimento, sonharmos com figuras de simbolismo mais selvagem, com animais, com terra, com sangue. Isso está muito associado ao nosso processo de individuação através dos sonhos. O processo de individuação da nossa psique, através dos nossos sonhos, ele está intimamente ligado com essa busca do nosso instinto, do nosso feminino. Então, nesse movimento, a gente vai conseguindo acessar as mensagens. Por isso é interessante a gente validar o que sonha. Nem todos os sonhos, eles são acessos espirituais. Há outras dimensões, há outros lugares, com outros seres espirituais. Mas ele muitas vezes e na grande maioria, é um processo de diálogo de nós conosco mesma. É quando a gente não consegue conversar com essa parte nossa. Então ali é a horinha de descuido. É a horinha que nos permitimos a essa conversa sem ter o filtro do julgamento, sem ter o filtro da autocrítica. Então, nesse movimento dos sonhos, vai trazendo essas informações. Dentro dos meus atendimentos, eu vou sugerindo que aconteça anotações desses sonhos, para que possa construir um diálogo e eu saber o que a minha outra parte, o que a Laloba quer conversar comigo, quer me dizer. Então a gente precisa de mais interação com o nosso inconsciente, com o nosso interno, observação daquilo que nos compõe, das nossas atitudes. Um autoconhecimento profundo, alinhado com um processo de espiritualidade. São essas as chaves para um sucesso de uma saúde mental, de uma saúde integral, como um todo. Até como uma permissão para a saúde física. Muitas vezes a gente cuida do nosso físico, alimentação, a gente faz exercícios, mas há situações, há doenças, enfermidades que elas não se solucionam. Quando a gente faz um processo muito mais profundo de mergulho no nosso ser, de entender o nosso tempo interno, de entender os nossos ritmos, de conectar em um diálogo comigo mesma através do autoconhecimento, e um diálogo de eu para com o todo, com a fonte maior, com a grande deusa. Quando eu faço um processo de espiritualidade alinhado ao autoconhecimento, eu consigo equilibrar todas as minhas partes, e aí eu consigo ter mais resultados também na minha parte física, quanto saúde integral. E por fim Clarissa traz a informação das normas das vidas dos lobos, trazendo orientação de como eles vivem e o que nós devemos aprender com esses lobos, com as lobas. Esse é o capítulo final, o 15, depois tem um prólogo,
que em breve também farei aqui, mas convido vocês para estarem comigo nessa aventura, nesse aprofundamento desse livro tão lindo, tão mágico, tão bonito. Esse primeiro comentário ficou bem extenso, mas como eu queria apresentar também os motivos que me trouxeram a realizar esse projeto, é um projeto que já está há muitos anos para sair do papel e agora eu consegui, com muita motivação, com muito acesso à minha própria mulher selvagem, trazer esse projeto. Gestei por muitos anos e agora eu estou ofertando ao mundo. E num próximo vídeo, quem sabe, eu conto como que a mulher selvagem chegou na minha vida. Mas para que não fique muito extenso, eu vou me despedindo e eu espero que você acompanhe os outros episódios da leitura comentada do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Estes. Gratidão e até mais!